Oi, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal da professora Nana Bispo. Eu sou ela, a Nana Bispo, e neste vídeo, como eu prometi no anterior, eu vou trazer para vocês 4 questões da banca Sebrasp, que foi inclusive o edital de 2021 do IBAMA. Eu vou trazer hoje 4 questões de interpretação de texto. Como no outro vídeo eu vou trazer a primeira questão, vou esperar você responder como certo ou errado, e aí depois eu volto te explicando, ok? Para essas 4 questões de hoje, eu vou precisar ler apenas o primeiro parágrafo do texto, e eu vou ler e você acompanha aqui agora comigo na tela, ok? Assim como cidadania e cultura formam um par integrado de significações, cultura e territorialidade são, de certo modo, sinônimos. A cultura, forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o universo, é herança, mas também um reaprendizado das relações profundas entre o ser humano e o seu meio, um resultado obtido por intermédio do próprio processo de viver. Incluindo o processo produtivo e as práticas sociais, a cultura é o que nos dá a consciência de pertencer a um grupo, do qual é o cimento. É por isso que as migrações agridem o indivíduo, roubando-lhe parte do ser, obrigando-o a uma nova e dura adaptação em seu novo lugar. Desterritorialização é frequentemente outra palavra para significar alienação, estranhamento, que são também desculturização. Então, nós lemos o texto até aqui, o primeiro parágrafo dele, do texto que estava lá na prova do IBAMA de 2021, e agora nós vamos para as questões. A primeira questão que eu vou trazer para vocês é a questão número 2 desta prova que eu mencionei. A número 2 diz assim, você acompanha aqui na tela comigo. O segundo período do primeiro parágrafo apresenta um argumento a favor da afirmação de que cultura e territorialidade são sinônimos. Então aqui para essa questão você vai precisar do seguinte, entender como que se configura um texto, quantos parágrafos tem esse texto. Neste caso aqui nós temos um texto com 2 parágrafos, nós lemos apenas um para as questões que nós estamos aprendendo agora. E aqui a questão pergunta se, no segundo período do primeiro parágrafo, há uma argumentação sobre o que foi dito anteriormente no início do texto? Então a gente analisa aqui o texto, logo no início, ele fala assim: assim como cidadania e cultura formam um par integrado de significações, cultura e territorialidade são, de certo modo, sinônimos. Então, até este momento, nós temos, na verdade, uma afirmação. O texto traz a afirmação de que cultura e territorialidade são sinônimos. Agora, será que no segundo parágrafo há um argumento para esta afirmação? Responde para mim e deixa nos comentários o que você marcou para esta questão. C de certo ou E de errado? Agora que você voltou, vamos tentar entender essa questão então. Então nós vimos que no início do texto há uma afirmação de sinônimos, de que cultura e territorialidade são sinônimos, e no segundo período há então a argumentação. Se você marcou C de certo, você está certíssimo, como a própria sentença está correta. Aqui no segundo período fala assim: a cultura, forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o universo, é herança, mas também um reaprendizado das relações profundas entre o ser humano e o seu meio. Então aqui, na verdade, é um argumento, uma argumentação para o que foi mencionado anteriormente. Aqui o texto quer dizer que a cultura também nos ajuda a entendermos o meio do qual vivemos, do qual fazemos parte. Logo, cultura e territorialidade são sim sinônimos. Então, é isso. Agora vamos para a próxima questão, que é a questão número 3 da prova que eu mencionei, ok? Na questão número 3, os sentidos do segundo período do primeiro parágrafo seriam alterados, embora sua correção gramatical fosse mantida, caso o segmento forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o universo fosse deslocado para o início do primeiro, reescrevendo-se o trecho: a cultura, forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o universo, é a herança da seguinte maneira: forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o universo, a cultura é a herança. Dá uma pausa no vídeo, coloca C de certo ou E de errado e volta aqui para entender. Então tá, nessa questão aqui, nós temos que verificar se a alteração da ordem aqui vai alterar no sentido. E neste caso, não vai alterar. Então, você teria que colocar E de errado. Por quê? Aqui é como a multiplicação da matemática. A ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Tanto faz eu dizer a cultura, forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o universo é herança, da
Da mesma forma como tanto faz eu dizer, forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o universo, a cultura é herança. Então, a primeira frase e a segunda frase querem dizer a mesma coisa, só foi alterado mesmo a ordem aí dos fatores, tá bom? Agora nós vamos para a nossa terceira questão deste vídeo. E a terceira questão é: os sentidos do texto permitem afirmar que o termo desculturização foi empregado com o sentido de aculturação. Nessa questão, a banca quer entender se você entende mesmo de sentido, porque de modo geral, desculturização significa uma coisa e aculturação significa hoje, porém, outra. Porém, se você observa ali no texto, a palavra aculturação, desculturização, tem um sentido de aculturação? Então tá, pausa o vídeo, marca C de certo ou E de errado e volta para entender. Então tá, eu vou te mostrar agora aqui, eu tenho aqui no meu computador o significado de desculturização e depois eu vou te falar o significado de aculturação, segundo o dicionário online, ok? Segundo o dicionário, desculturização é o ato ou forma de propagar o desaprendizado, é fazer o indivíduo desaprender ou aprender de forma errada. Agora eu vou te falar o que é que significa aculturação. A aculturação, por sua vez, é um processo de modificação cultural de indivíduo, grupo ou povo que se adapta a outra cultura ou dela retira traços significativos. Então tá, desculturização então é você ensinar alguém ou você aprender de forma errada, e a aculturação é você desaprender o que você aprendeu sobre a sua cultura e aprender sobre uma nova cultura. Se observarmos então aqui, né, um texto, a palavra desculturização foi sim empregada como uma forma mesmo de aculturação, que é no sentido de o indivíduo deixar de aprender, deixar, né, de estar parte do que tem na sua cultura e passar a entender e fazer parte de uma nova cultura. Então aqui você teria que marcar C de correto, ok? E agora nós vamos para a nossa última questão deste vídeo de interpretação de texto, que é a seguinte questão. O emprego da expressão é que, no quarto período do primeiro parágrafo, enfatiza que as migrações agridem o indivíduo pelas razões expressas no segundo e no terceiro período desse mesmo parágrafo, e não por outras quaisquer. Então vamos voltar lá no início do primeiro parágrafo, que foi inclusive o que a gente leu, e vamos analisar que, no início do texto, nós temos ali uma afirmação de que cultura e territorialidade são sinônimos. No segundo parágrafo, nós vimos que há uma argumentação em relação a essa afirmação. Aí teremos um terceiro parágrafo, e agora a questão quer saber sobre o quarto período, e agora a questão quer saber sobre esse quarto período aí. Essa expressão é por isso que se refere ao que foi dito anteriormente neste parágrafo? Marca para mim C de certo ou E de errado e volta para eu te explicar. Isso aí, marcou C de certo ou E de errado? Se você marcou E de errado, você está errado. Porque essa questão você teria que marcar C de certo, de correto. Porque na verdade esse é por isso faz sim referência ao que foi dito anteriormente. Normalmente, de modo geral, a palavra isso retoma algo que você disse anteriormente a ela. O isto é diferente, você vai falar isto, aí em seguida você menciona o que é isto. Porém, o isso refere-se a algo dito anteriormente. Por isso que esta questão está correta, ok? Estas foram as questões que eu trouxe para vocês sobre interpretação de texto da banca Sebrasp. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Deixa críticas construtivas nos comentários. Se você quer algo mais, também deixa aqui, que se possível eu trago, tá bom? Eu te espero em um próximo vídeo. Obrigada por me assistir. Boa sorte na sua prova e beijo!